7 dicas para a artrose do quadril e joelho. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na área do quadril e através de toda a minha experiência como cirurgião, médico, palestrante internacional, instrutor de cirurgia internacional e autor, assim como palestrante, eu trago aqui toda a minha experiência para que você tenha as informações de maior qualidade sobre quadril, ossos e cartilagem. Então, pessoal, aqui vai uma dica muito importante, na verdade são 7 dicas para que você possa atrasar a evolução do processo de artrose do quadril e do joelho. Servem para essas duas articulações e talvez servam para outras articulações também, como o tornozelo, punhos, mãos. Mas aqui eu vou focar especialmente no quadril e do joelho. Então essas dicas são muito importantes. Pega o papel, uma caneta, o vídeo vai estar gravado, vocês podem voltar, assistir de novo. E já peço aqui para que, se você acha esse conteúdo importante, se inscreve no canal, compartilhe com alguém que possa se beneficiar com esse conteúdo, porque são informações bem importantes para que vocês possam evitar a cirurgia, atrasar uma cirurgia, atrasar o processo evolutivo da artrose, especialmente dessas articulações que suportam a nossa carga, o nosso peso. Quadril e joelho, que são as maiores articulações acometidas pela artrose. Então vamos para as dicas aqui. A dica tem umas notas aqui do lado, por isso que eu vou estar olhando para o lado de vez em quando. A dica número 1, alimentação. Evitar alimentos inflamatórios. O que seriam esses alimentos inflamatórios? São os alimentos ultraprocessados, industrializados, especialmente os alimentos contendo açúcar, o excesso de açúcar, alimentos contendo excesso de farinha de trigo, evitar farinha de trigo, evitar açúcar, são alimentos pró-inflamatórios extremamente importantes. E o terceiro alimento, que algumas pessoas não sabem que também são pró-inflamatórios, são óleos industrializados ricos em ômega 6. São aqueles óleos que não se encontram diretamente na natureza e precisam ser industrializados para que possam ser consumidos pelas pessoas, e eles têm a tendência de serem ricos em ômega 6 e por isso devem ser evitados para a gente atrasar a evolução da artrose. Agora vamos para o número 2, que seria o controle do peso. Pessoas que estão acima do peso tem um efeito metabólico pró-inflamatório, então não é só a carga do peso em si, em cima da articulação, mas o excesso de peso em forma de gordura tem um efeito pró-inflamatório e isso afeta as articulações. Além disso, o excesso de peso também tem o problema do excesso de carga, que esse é o efeito mais óbvio em cima daquela articulação. Então imaginem vocês fazendo atividade física, fazendo corrida, fazendo esportes e com excesso de carga em cima da articulação, isso aumenta o desgaste de quadril e joelho, da cartilagem. Número 3, força muscular. A melhora da força dos músculos que envolvem a articulação, especialmente, por exemplo, do quadril, nós temos aí o glúteo médio, glúteo mínimo, glúteo máximo, tensor da fascia lata, quadríceps, o músculo ilio-psoas, são musculaturas que estabilizam a articulação do quadril e comandam a articulação do quadril. No joelho temos os quadríceps, os isquiotibiais, são musculaturas que estabilizam a articulação do joelho e fortalecendo esses músculos, isso também ajuda a não sobrecarregar essas articulações com o impacto da pessoa se movimentando aí no dia a dia. Claro que cada pessoa vai ter uma estratégia junto com o fisioterapeuta ou junto com o seu educador físico no momento de fazer o reforço para essas articulações. Aqui são recomendações gerais. Eu sei que algumas pessoas podem ter dor em excesso em algumas atividades, mas sempre tem um jeitinho de ajudar a fortalecer a musculatura, mesmo na presença de desgastes, artroses mais avançadas. Número 4, suplementos para o osso. Sim, o osso faz parte do processo de artrose, porque o osso está logo embaixo da cartilagem. E hoje a gente sabe que o processo de artrose envolve não só a cartilagem, mas o chamado osso subcondral, que é aquele que fica imediatamente abaixo da cartilagem. Então, suplementos para o osso, como níveis adequados de vitamina D, vitamina K2 e magnésio, são suplementos que podem ajudar a retardar a artrose, oferecendo para a cartilagem um ambiente ideal para ela conseguir se manter. Eu não vou passar aqui doses, porque isso aí é muito individual, mas é para vocês saberem alguns suplementos que podem dar benefício para o osso que está embaixo da cartilagem. Número 5, suplementos
para a cartilagem. Aí são suplementos direcionados para ajudar a cartilagem, suplementos via oral para a cartilagem. E aqui nós temos como a glicosamina, a condroitina, o MSM, o UC2, que é colágeno não desnaturado tipo 2, diferente do colágeno hidrolisado. O C2 é o colágeno não desnaturado, do inglês chamado Undernature Collagen Type 2, o tipo 2 não desnaturado. E a diacereína são alguns exemplos de suplementos voltados para a cartilagem, para ajudar ela a se manter da forma mais saudável possível. Tem muita discussão, às vezes alguns médicos dizem isso não funciona, isso não adianta para nada, e é difícil provar que alguns suplementos têm algum impacto. Mas muitas pessoas têm um benefício claro dessas substâncias que podem ajudá-las a não utilizar anti-inflamatórios que podem causar danos no estômago, no fígado, no rim, inclusive no coração. Então, todo suplemento que conseguir ajudar as pessoas a diminuírem o uso de medicações anti-inflamatórias são muito válidos. Esses suplementos, eles têm que demonstrar algum efeito num período de 3 meses. Se a pessoa não tem um efeito num período de 3 meses, aí pode ser interessante trocar o tipo de suplemento. E não recomendaria que utilizassem todos os suplementos juntos. O interessante é a gente escolher um grupo de suplementos, experimentar durante 3 meses e depois fazer alguma modificação conforme a necessidade. Número 6, suplementos anti-inflamatórios. Aqui entram alguns fitoterápicos, que são substâncias que a gente encontra na natureza que podem ajudar a diminuir a inflamação das articulações com um grande perfil de segurança. Os anti-inflamatórios normais que se compra na farmácia, eles têm uma tendência de terem efeitos colaterais graves que muitas pessoas não percebem, como por exemplo, efeitos no fígado, no rim, efeitos cardíacos, sangramentos digestivos, o aparelho digestivo. Então é muito importante que quando uma pessoa utilize anti-inflamatório, use por período limitado e sempre recomendado por algum médico para a gente também ajustar o perfil mais seguro para cada paciente. Já os suplementos fitoterápicos têm um perfil de segurança excelente e eu vou citar alguns aqui para vocês. Cúrcuma, boswellia, ashwagandha, extratos de gengibre, picogenol, William Bark, que é a casca de salgueiro, são alguns exemplos de anti-inflamatório. Eu também aqui não posso passar as doses para que vocês usem esses suplementos, porque isso aí é extremamente pessoal e tem que ser visto de caso a caso. E o médico não pode passar essas recomendações em termos de dose de uma forma genérica assim na internet. Então aqui eu passo para vocês terem um conhecimento global do que existe sobre esses suplementos. E agora a gente vai para a 7ª dica e não menos importante, tá? Todas essas dicas são extremamente importantes. A 7ª dica são suplementos locais. Diferente do suplemento que é usado por via oral, quando a gente toma um suplemento por via oral, ele se dissipa por todo o corpo, ele não tem como ter um guia para aquela articulação que está sofrendo mais com artrose. Já o suplemento local, toda a dose vai direcionada para aquela articulação e dessa forma tem uma ação máxima na articulação escolhida. Então ela é colocada em geral por um procedimento de uma injeção, não é um procedimento cirúrgico. Eu sempre recomendo que os suplementos locais devem ser utilizados através do uso do ultrassom, porque esse é um método que nos dá a garantia de colocar toda a dose do suplemento escolhido dentro daquela articulação que está com artrose. E aqui eu posso citar o uso do ácido hialurônico, lembrando que existem várias marcas e uma pessoa pode ter uma melhora com uma determinada marca em relação a outra. Então, às vezes, se a pessoa não teve um efeito desejado de alívio dos sintomas, a gente pode até mudar a marca do ácido hialurônico para ajudar aquela articulação. Também podemos fazer combinações do ácido hialurônico com outras substâncias. E aqui se inclui a combinação com manitol, com anti-inflamatórios não esteroidais, com anti-inflamatórios fitoterápicos injetáveis que também existem e até mesmo anti-inflamatórios hormonais em casos muito selecionados específicos, quando a pessoa está tendo um processo inflamatório muito grande. E o ácido hialurônico também pode ser combinado com produtos biológicos. Por isso que o suplemento local, a gente pode chamar ele de intervenções viscobiológicas, que tem a viscosidade, um ponto extremamente importante do ácido hialurônico, com diversas combinações possíveis.
Com essas 7 dicas, 7 estratégias, é o que existe de melhor para que você possa desacelerar o processo de artrose, adiar uma cirurgia, melhorar sua qualidade de vida, não só no controle dos sintomas da dor, mas também como na melhora da cartilagem daquela articulação que está tendo um processo de artrose. Essas dicas são extremamente importantes. Tomem notas disso para quando forem falar com o médico de vocês, para ver qual a estratégia pode ser mais interessante, em especial no quesito das suplementações e as estratégias também de como fazer um reforço muscular para aquela articulação que está causando dor e que tem um certo grau de artrose. Então esse trabalho, junto com o fisioterapeuta, com o educador físico e o médico, é extremamente importante para que o paciente tenha o melhor resultado. Mas acima de tudo, de todas essas dicas, notem que tem que ter um grande comprometimento do paciente que está tendo artrose. Ele tem que desejar melhorar, ele tem que seguir essas orientações, incluir isso no seu dia a dia, para que haja uma mudança no seu estilo de vida em relação à alimentação, exercício, controle do peso, e a suplementação. Muitas dessas suplementações podem até não ser necessárias, porque muitos pacientes podem ter uma melhora muito boa com os 3 primeiros itens, que é a alimentação, controle do peso e a força muscular. Muitos suplementos podem ser adquiridos através da natureza. Por exemplo, a vitamina D, com a exposição solar, a pessoa pode nem tomar suplemento e ter uma boa exposição solar. Mas na vida moderna, nós vivemos sempre de roupa e cada um mora numa região que pode ter menos exposição solar do que outros, existem vários motivos para a pessoa ter sua vitamina D alterada. Então, pessoal, dicas extremamente importantes para vocês poderem ter uma melhora da saúde do seu sistema músculo-esquelético. E me digam aqui o que vocês acharam dessas dicas. Olhem na descrição desse vídeo no YouTube. Quem está assistindo no Instagram, recomendo que olhe na descrição do vídeo no YouTube, porque eu vou botar dicas de outros vídeos que vocês podem assistir também que contêm esses temas, especialmente em relação à dica da força, quais os músculos fortalecer mais. Então é importante olhar a descrição do vídeo que está no YouTube também, muito importante. E em algum momento oportuno eu vou dissecar toda essa parte, explicar de uma forma mais minuciosa toda essa parte no que se refere a suplementos, que eu sei que vocês gostam que a gente aprofunde nesses temas, suplemento para o osso, para cartilagem, suplementos anti-inflamatórios, suplementos de ação local. Então me digam aqui nos comentários quais os suplementos que vocês mais se interessam para que eu faça esse aprofundamento em relação aos suplementos para o osso, suplementos para cartilagem, suplementos anti-inflamatórios e suplementos locais, que são a viscosuplementação. Certo, pessoal? Não se esqueçam aí de dar o like no vídeo, curtir, compartilhar para algum amigo que vocês acham que pode estar precisando, porque são informações extremamente importantes para que vocês possam ter uma melhor qualidade de vida, especialmente aí no quesito da sua articulação. Certo? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!